Oi pessoal, então a gente vai falar agora do último tipo de ligação química, né? A gente vai falar de uma forma simplificada, porque o foco do nosso curso não é se aprofundar no estudo dos metais, é só vocês terem uma noção, né? Então, a ligação metálica, diferente das outras, ela não tem compartilhamento de elétrons, não tem transferência de elétrons, ela é peculiar, né? O que a gente tem é átomos dos metais ao lado um do outro, e os metais, eles tendem a perder elétrons. Então, geralmente esses átomos que ficam próximos uns dos outros, eles ficam na forma de cátion. Por quê? Os elétrons da camada de valência desses átomos, eles meio que saem dessa camada de valência, estou falando de uma forma bem simplificada, bem grosseira, e eles vão saltando de um átomo de metal para o outro durante todo o cristal. Eles vão se deslocando durante todo o cristal. Por isso que a gente fala que a gente tem ali não átomos e sim cátions, porque os elétrons estão partindo de um para o outro. E como eles vão de um para o outro, eles acabam não ficando, os átomos não ficam por um tempo considerável na forma de cátion, porque vem outro elétron completar a sua camada de valência, e esse elétron sai, vem outro no lugar, e a gente tem alguns modelos para representar isso, né? Então a gente tem aqui os átomos e os elétrons, que são essas bolinhas amarelas, se deslocando ao longo do cristal, né, especialmente na superfície, né? Aqui a gente está representando o mesmo fenômeno de forma diferente, e aqui a gente tem uma animação que eu acho que pode ajudar melhor a compreender, né? Os elétrons são as bolinhas pequenininhas, vermelhinhas, e eles estão se deslocando ao longo de todo o cristal, e aqui as bolinhas maiores, perdão, seriam os átomos ou cátions metálicos, né? Porque eles estão, de certa forma, sem os seus elétrons de valência, porque esses elétrons estão percorrendo todo o material, né? E o fato dos metais terem essa característica, né? Esse tipo de ligação proporciona para os metais algumas características importantes que outros materiais não têm, né? Então, uma característica importante, uma propriedade importante dos materiais é que eles são maleáveis, ou seja, dá para a gente transformá-los com certa facilidade em lâminas, né? E dúcteis, ou seja, dá para a gente transformar em fios, dá para dobrar, né? E por que a gente consegue fazer isso com os metais, né? Então a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês já essa animação, mas a gente tem aqui as bolinhas vermelhas com sinal positivo seriam os cátions metálicos. E as bolinhas azuis pequenininhas seriam os elétrons. Não existe entre dois átomos metálicos elétron, eles não estão compartilhando elétrons, os elétrons estão em cima, na superfície, né? Então, como não existe uma ligação, não existe nada prendendo um cátion ao outro, um átomo de metal ao outro, a gente pode, por exemplo, vir com um martelo e empurrar esse material, porque ao deslocar os cátions, os elétrons, como eles estão relativamente soltos, eles vão ser atraídos por esses átomos metálicos que estão relativamente positivos, né? Vão ser atraídos e vão neutralizar o material novamente. A gente não está quebrando uma ligação química, a gente está apertando. Os átomos não estão ligados entre si, então eles conseguem ser deslocados, e os elétrons vão imediatamente neutralizar, vão para baixo, né, nesse caso que a gente está martelando, né, vão para baixo, neutralizar, e aí a gente tem uma nova conformação ali neutra, da mesma forma, né? Uma outra propriedade dos metais é o brilho, né? O brilho característico dos metais. E esse brilho, ele pode ser explicado porque quando a gente incide uma radiação, né, que a gente chama aqui de radiação incidente, uma luz, num material metálico, essa radiação incidente, ela vai excitar, né? Vai deixar esses elétrons oscilando, né? Eles vão ficar se mexendo para frente e para trás. E aí
chega um determinado momento que eles devolvem a radiação que a gente incidiu na mesma frequência. E aí a gente percebe uma luz, né? E a luz que eles devolvem tem a mesma frequência da luz que a gente incidiu. Então, se a gente incidiu uma luz amarela, a gente vai perceber um brilho amarelo. Se a gente incidir uma luz verde, a gente vai perceber um brilho verde. E aqui tá uma animação. Só para vocês entenderem, né? Então, a luz está incidindo, está excitando o elétron, ele vai devolver. E é por isso que os materiais metálicos têm brilho, por causa desses elétrons que estão ali, né? É o que a gente chama de nuvem de elétrons, né? Alguns autores, vocês vão encontrar em alguns lugares nuvem de elétrons, mar de elétrons, para representar esses elétrons ali que estão se deslocando na superfície. Opa! E uma outra propriedade bastante importante é que eles são bons condutores, tanto de eletricidade quanto de calor. E aí, por que eles são bons condutores, né? Especialmente de eletricidade aqui nessa simulação? Porque os elétrons eles não estão presos, né? Eles não estão participando de uma ligação. Então, a gente, ao incidir aqui uma fonte de energia, né, elétrica, os elétrons vão passar por esse material, vão deslocar os elétrons que estavam, né, e a gente vai ter um fluxo de elétrons aqui. Portanto, eles conduzem eletricidade, porque os elétrons conseguem passar por esse meio sem problema, porque tem uma série de cátions ali que podem receber, de certa forma, esses elétrons novos, né? E quanto mais a gente passar, mais eles vão receber. Vocês vão ter um estudo mais detalhado sobre metais em outro componente curricular. Nesse momento, o que a gente precisa é entender de forma resumida, né, como se caracteriza a ligação metálica. E é muito importante vocês entenderem que quando a gente fala de metais, de ligação metálica, a gente não tem uma fórmula. Por quê? Não tem um átomo ligado ao outro, quer seja por ligação iônica ou covalente. O que a gente tem são vários átomos ali próximos com esses elétrons ali na superfície, né? Então, como a gente não tem como definir uma proporção mínima entre esses átomos metálicos para formar aquele material, a gente simplesmente representa os metais pelo símbolo do elemento químico. Então, vocês nunca vão encontrar, para representar, por exemplo, o elemento sódio, nunca vão encontrar. Vocês nunca vão encontrar isso aqui, ó. Nunca vão encontrar dois sódios ligados. A gente nunca vai mostrar um índice representando átomos metálicos ligados entre si. A gente simplesmente vai representar o símbolo do metal que está ali. Magnésio, o símbolo do magnésio. Ouro, o símbolo do ouro. A gente só representa o símbolo do metal. A gente não usa nenhuma proporção, porque não dá para a gente estimar, não existe uma proporção mínima para que esses elementos se unam. Espero que vocês tenham entendido. Caso haja alguma dúvida, não deixem de perguntar. Um abraço e até mais!